Tempo sem nos vermos. Gente, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Então, vou pedir para vocês se concentrarem, para a gente fazer a abertura dos trabalhos iniciais. Pedir aquela coisa de sempre, para a gente respirar fundo, soltar bem a energia lá de fora, para captar a energia aqui de dentro da casa, da nossa casa de oração. Aproveita esse momento durante a correria da semana, né? Nesse início de semanas, a gente nem para respirar e para olhar para si mesmo. Aproveita agora e fazer isso. E pedir, amado Pai Celestial, rogamos a vossa bênção para que esse momento seja abençoado e traga paz, harmonia e conhecimento a todos nós. Que os bons espíritos nos assistam e nos guiem em nossos estudos e atividades. Assim seja. Assim seja. Muito bom, né? Receber mais duas novas integrantes. Sejam bem-vindas. Aí depois vocês comunicam lá para o pessoal. Amanhã, quando vocês vierem na terça, falam, podem vir. Sem medo. Sem medo, né? Não teve prova. Não tem prova. A gente vem conversando com o pessoal, né? Pra gente que está aqui na frente é um aprendizado também, a gente está todo mundo aprendendo junto, né? Nas trocas, na comunhão. Vamos lá, Ali? Vamos lá ver o que a Ali preparou pra gente. Hoje a gente vai falar sobre espiritismo e ciência. Deixa eu perguntar, todos assinaram? Não? Já começamos com essa frase. A ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Albert Einstein. A ciência, ela busca explicar um como. A religião, ela busca um porquê. E o espiritismo tenta trazer essa união de o porquê, vamos explicar o porquê que existe, vamos em busca disso. E aqui no cantinho, já até adiantando ali para as aulas do Guilherme, a religião versus a filosofia. Então a gente tem um Deus, eu possuo respostas para as suas perguntas. A gente tem um filósofo, eu possuo perguntas para as suas respostas. Então a ciência é uma troca de perguntas e respostas. E a religião também. Por que eu estou aqui? Quem é Deus? Por que vivemos? Como que a gente pode tentar responder essas coisas? É meio subjetivo. E a ciência tenta explicar um pouco dessas questões. Trouxe um pouco aqui do histórico entre ciência e religião. Então, na época pré-histórica, aqui há 3.000 a.C., o conhecimento que a gente tinha era através da observação. Então, a ciência aplicada nesse tempo se eu tacar uma pedra ali, faz uma faísca, faz fogo. Então, deixa eu tentar raspar 2 pedras aqui para tentar fazer essa faísca. Então, era na tentativa e erro a ciência. E na religião a gente tinha um pouco aqui, do xamanismo, culto aos passados, os ciclos da lua. Então eles observavam os céus e falavam, aquela estrela está mais para a esquerda, então a gente vai estar num período de chuva. Então era meio mais ou menos, né? Tudo pela observação. 3.000 a.C. até 500, a gente tem o que é considerado como ciência antiga, onde é que a gente vai ter matemática, astronomia, escritas. A gente entra com a filosofia aqui na Grécia Antiga. Na China tem a bússola, a pólvora. E o que está muito firme aqui é o politeísmo. No Egito, na Mesopotâmia, Grécia, Roma, a gente tem a Índia aqui. Então aqui ainda meio primitivo, mas pelo menos a gente já começa a calcular as coisas, já começa a parar para pensar, não, preciso construir uma cidade. Como que eu construo? Já começam os engenheiros, os arquitetos, geriram, vamos fazer uma ciência. De 500 antes de Cristo até 500 depois de Cristo, a gente tem a consolidação do pensamento científico. Porque aqui vai aparecer os filósofos, Hipócrates com a medicina, Arquimedes com a física, Ptolomeu com o geocentrismo, Galeno com a fisiologia, anatomia, a Biblioteca de Alexandria, avanços em engenharia do Império Romano. E aqui nesse momento a gente tem o judaísmo muito fortalecido e o início do cristianismo. Na Idade Média,
das trevas, como chamam, porque esse conhecimento que estava aqui atrás, a filosofia acontecendo, foi enclausurado. Então a igreja fechou para somente quem seria padres, monges. O conhecimento mundano não tinha, as pessoas não conseguiam ter esse conhecimento geral. Mas aqui cresceu muito aqui o mundo islâmico, onde a gente tem a matemática, a ótica e a medicina, que evoluiu bastante nesse aqui. Os estudos em gerais que a gente tem aqui tem as escolásticas às universidades medievais. Então, nesse período, por causa disso, a igreja pegou esse conhecimento, precisamos de alguém para estudar isso. Então começou as primeiras faculdades, universidades, escolas, para poder ter esse estudo. Na China a gente tem a impressão, as observações alquímicas, e aqui o cristianismo está dominante na Europa. E aí começa a expansão do islamismo. No Renascimento, de 1450 a 1600, então a gente pegou esse conhecimento que estava oculto e revelou, trouxe de volta, trouxe à luz. Então aqui a gente tem a redescoberta dos clássicos, arte e ciência se unem, então a gente vamos buscar todo esse conhecimento que a gente tinha para trás e vamos colocar em prática. Copérnico fala que a teoria dele é o centrismo, então o humano não é mais a Terra que gira em torno do humano, é a Terra que gira em torno do Sol. Então há uma expansão de mente, as coisas estão acontecendo, são coisas maiores do que a gente, humaninho, aqui dentro da Terra. Galileu com a astronomia, Francis Bacon com o método intuitivo. Aqui, nesse momento, a gente vai ter a reforma protestante. O Lutero não estava muito contente com o que estava acontecendo com a Igreja Católica. Não vou fazer meus decretos aqui, a partir disso é isso. Então aqui a gente tem a Contra-Reforma também. E 1450, 1600, 1500, aqui a gente tem as descobertas das Américas. A expansão missionária cristã. Então, é uma chance também de trazer esses conhecimentos para outros países, outros lugares. 1600 a 1500, a gente tem a Revolução Científica. Aqui a gente tem Kepler com o movimento planetário, Newton com a gravidade, Boyle com a química, Lavoisier com a conservação de massa. Então, aqui a gente tem um avanço da física, química e biologia. O cristianismo, ele mantém sua influência, mas aí, nesse momento, cresce o deísmo. Alguém já ouviu falar em deísmo? Deísmo é a crença que existe um Deus, mas esse Deus não atua diretamente nas nossas vidas. Ele está lá, mas ele não vai falar, ó Alessandro, hoje você vai vestir azul. Não é Deus que está fazendo isso, sou eu mesmo que estou fazendo. O Deus está lá, ele existe, mas ele não atua diretamente nas nossas vidas. E o questionamento filosófico. De 1800 a 900 a gente tem a ciência moderna. Então aqui a gente já tem Darwin com a evolução, Pasteur, que estuda germes e doenças, Maxwell com o eletromagnetismo, desenvolvimento da termodinâmica, a medicina dá uma avançada, surgimento de psicologia experimental. Nessa época aqui vai surgir o espiritismo. Também a gente tem a expansão do pentecostalismo e os movimentos espiritualistas. De 1900 a 1950, a gente tem a revolução tecnológica e científica. Lembrando que aqui a gente tem o período de 2 guerras, onde deu uma boa avançada a questão de tecnologia. Aqui a gente tem a teoria da relatividade, tem a mecânica quântica, tem a penicilina, física nuclear, os computadores primitivos. Aqui no Brasil acontece o secretismo religioso no Brasil. Então, nesse período aqui, a gente vai ter o surgimento da Umbanda. Uma nova era, então, 1950 a 2000, a gente começa a conquistar o espaço. Então, a era da informação espacial, ocorre a corrida espacial em 69, a descoberta da estrutura do DNA, avanço da eletrônica, comunicação informática, os primeiros transplantes de órgãos, internet e globalização da ciência. E aqui, com o avanço da informação, a gente começa a entender que existem outras religiões. Então, a gente tem aqui a globalização das religiões orientais. Então, aí a gente começa a ter acesso ao estudo do budismo, do hinduísmo, toda aquela filosofia chinesa. É nesse período que a gente começa a ter acesso. Que é até o que chama a expansão do movimento da nova era. E dos 2000 para cá, aí é o que a gente já conhece. Então, a gente viu um avanço muito grande, internet, celular, e é uma coisa muito rápida. De repente, estava ali a gente num orelhão colocando uma ficha,
De repente, hoje em dia, a gente nem precisa ligar mais, na verdade, né? Manda lá no WhatsApp, lá, ó, preciso informar tal coisa. Acabou. Então, foi um surgimento muito rápido. As principais coisas, né, que a gente está vendo aqui, ó, a inteligência artificial. Você entra lá na rede social, você não sabe se um vídeo é um vídeo real, se é uma IA, a gente está num momento assim, né? A gente teve o sequenciamento genético, a física das partículas, exploração de Marte, a medicina personalizada, estudos sobre consciência e fenômenos psíquicos. E aqui cresce um diálogo entre ciência e espiritualidade. Então, a partir desse momento aqui, elas param assim de... Não é só ciência, não é só religião. A gente pode juntar essas duas. Podemos... Uma fala de... A gente vai falar ali das EQMs. O espiritismo está falando de EQM. Vamos estudar isso. Então, é nesse momento que a gente tem essa visão. Vamos olhar cientificamente para essas questões. Aqui eu trouxe alguns nomes, só para vocês conhecerem, de alguns cientistas bem conhecidos em cada uma das suas religiões. Então, no islamismo, na Idade de Ouro, a gente tem aqui, ó, a óptica, os médicos, o conceito de álgebra, a gente tem a matemática, e temos também aqui a universidade mais antiga, criada pela Fátima Al-Finin, em Marrocos. Não vou saber falar o nome desse lugar, mas é em Marrocos. Então aqui a gente tem a fundação das universidades. No judaísmo, a gente tem aqui Maimonides, que é o médico, filósofo, rabino, influente na medicina medieval. Albert Einstein como físico teórico, Franklin como biofísica, Jonathan Salk como médico e virologista. E esse último aqui, ó, o Jonathan Salk fez a vacina da poliomielite. No hinduísmo, eles misturavam um pouco já de espiritualidade, matemática e astronomia. Essa figura aqui é o Aryabhata. Ele era um matemático astrônomo e ele propôs que a Terra girava sobre seu eixo. Isso há muitos anos antes de alguém chegar e falar, não, realmente a Terra gira no eixo. Sushruta, cirurgião da antiguidade, Jagadish, físico e biólogo. O budismo, não temos budistas realmente religião e ciência, mas eles tiveram a base pela observação da meditação, o quanto essa mente influencia na nossa vida, o quanto essa meditação, essa tranquilidade, esse momento que a gente está interno, a gente influencia o nosso dia a dia. Essa figura aqui é o Kint Quadri Duque. Ele não foi um cientista, mas ele tinha um controle mental sobre a dor. E ele inspirou muitos estudos sobre isso. Essa figura aqui, assim, essa foto, né, foi quando no Tibete eles estavam enfrentando uma briga entre monge, entre governo, uma coisa assim. E nesse período ele pediu para se matar tacando fogo nele. Então tem a segunda foto dele aqui, que ele está todo cheio de chamas. E ele sentado, tranquilão lá, pegando fogo, né, porque ele tinha esse controle mental sobre a dor. Morreu e ele foi o estopim para poder parar a guerra. Ele conseguiu liberar o Tibete. Graças ao sacrifício dele, a guerra que eles conseguiram vencer pela guerra. Algumas outras tradições religiosas, né? Então, no cristianismo protestante, a gente tem esse carinha aqui que é o Benjamin Banneker, cientista. Temos o George Washington Carver, que era metodista, botânico. Mary Ann, da Anglicana, que era patologista, e ela fez descobertas fósseis importantes. Francis Collins, como cristão evangélico, ele é o diretor do projeto Genoma Humano. John Paul alguma coisa, estudou física de partículas, escreveu sobre ciência e fé, e ele é físico e sacerdote anglicano. Na Igreja Católica, a gente vai ter alguns nomes conhecidos, como Roger Bacon, que ele foi o precursor do método experimental, o Copérnico, que propôs o heliocentrismo, o Mendel, que é o pai da genética, Lemaitre, que formulou a teoria do Big Bang, Menesse, que estudioso da acústica, e Kish, que era pesquisador da geologia, medicina e línguas orientais.
Esse pessoal aqui do cristianismo, lá na Idade Média, então quando a igreja se fechou, eles estudaram e eles trouxeram tudo isso aqui para a gente como conhecimento. No Espiritismo, a gente tem aqui o Allan Kardec, ele que colocou em prática assim, os estudos, os fenômenos mediúnicos. A mesa está se mexendo, deixa eu ver o que tem aqui. Então, ele, através de um método científico, pegou e foi estudar essa questão. Temos o Delane, que ele é pesquisador espírita, escreveu o Espiritismo Perante a Ciência, que é um livro que eu até já indiquei no final dessa palestra. O Leone Denis, palestrante, escritor, uniu a filosofia, ciência e espiritismo. O Bosano, pesquisador italiano, estudou fenômenos psíquicos com metodologia. O Lombroso, criminologista italiano, que investigou fenômenos mediúnicos no final da vida. E aqui no Brasil a gente tem o Hernani Guimarães Andrade, que é pesquisador brasileiro pioneiro nos estudos de reencarnação e parapsicologia. Atualmente no Brasil a gente tem esses dois nomes que a gente pode falar, que é ciência e espiritismo. O Paulo César Frutuoso, ele é um doutor oncologista. Ele atua na Casa Espírita, não coloquei aqui, eu acho. Aqui. No Espírita lá Três Luís, no Rio de Janeiro. E ele faz muitas palestras sobre essa questão de a saúde e o espiritismo. Alguns que ele escreveu: A Face Oculta da Medicina, Espíritos Decaídos Materializados, A Medicina Mediúnica do Futuro e entre outros. Ele frequenta bastante seminários e ele sempre está dando palestra para ele, é bem legal escutar ele. Aqui a gente tem o Moreira Almeida, que também é um doutor, só que ele pesquisa aqui espiritualidade e saúde mental. Ele é da Associação de Psiquiatria, da Associação Brasileira, né? E ele até ganhou o prêmio em 2006 com esse estudo dele. A mente influencia a gente vai descobrir isso um pouco mais para frente. A ciência sempre andou de mão com a religião. No Observatório do Vaticano, tem essa matéria aqui, Ciência e Fé Andando Juntas. O Guy Consolmagno, ele deu uma revista para o The New York. Ele é o padre responsável pelo Observatório do Vaticano. Perguntaram para ele: mas vocês ficam olhando as estrelas? O que vocês imaginam esperando? Isso é ciência? Como que a igreja pode estar participando disso? E ele falou isso aqui. Ele destaca que ciência e fé viveram juntas. Uma não substitui a outra. E a outra considera que a descoberta científica é em si experiência divina. Então a gente já tem um momento assim, uma não anula a outra. Uma faz parte da outra. Como tem essa outra matéria aqui do Pew Research Statistics, que ele mostra, essa que a gente já falou ali, ó, Newton, Boyle, Galileu, Mendel, o Lamaitre, que são tudo cientistas que tinham uma religião, mas a religião não atrapalhou nos estudos, nas pesquisas deles. Eles até acreditavam que esse estudo que eles faziam era uma criação divina e por isso que eles tinham que estudar. Hoje em dia existe esse instituto aqui, que é o Faraday Institute for Science and Religion. Ele está localizado em Cambridge, na Inglaterra, e ele tem esse conceito de trazer fé e ciência. Eles chamam de teologia engajada com a ciência. Então a ciência, a história, ela vai revelar que a gente tem como uma conjunção entre ciência e religião, e a ciência é uma forma de a gente conhecer Deus. Então podemos buscar integrar conhecimento empírico e a crença espiritual de forma equilibrada. Então as convergências que a gente pode encontrar com o espiritismo e a ciência. A ciência nos fala sobre a teoria das cordas e o multiverso. A teoria das cordas, ela propõe que como se o nosso universo fosse várias cordas onde a gente pode interligar de um ponto a outro. Aí a gente entra com dimensões paralelas, universos paralelos, aí já é um papo bem louco já, né? Mas lembra que a gente falou sobre as muitas moradas.
Então, como a física sugere dimensões além da nossa percepção, o Espiritismo ensina que existem muitos planos de existência, as diferentes moradas espirituais. Então, em outra roupagem, a ciência está falando isso. Isso é possível, ter vida em outros mundos, ter outros universos, esses multiversos. Aqui no multiverso, né, em que ele fala que existe a hipótese que a gente não seja o único universo. Se a gente desdobrar isso aqui, vai ter outros mundos, outros universos passando por aí. E aqui, Jesus já dizia, na casa do meu Pai há muitas moradas. Podemos entender também que não se refere apenas a diferentes planetas habitados, mas a diferença de dimensões e universos em sintonia com o progresso moral e espiritual. Kardec afirmava que a Terra não é o único mundo habitado. O Espiritismo ensina que existem mundos mais ou menos adiantados, assim como planos espirituais. A física moderna, ao falar em dimensões e universos múltiplos, dá respaldo para a ideia de que a realidade é plural e que a vida não se limita ao que vemos. Um outro conceito que está bem forte é a questão da epigenética. A epigenética, através da biologia, ela vai falar que os nossos pensamentos influenciam na nossa vida, no nosso corpo, diretamente no nosso corpo. O estudo das alterações da expressão dos genes sem mudar o DNA. Então ele fala que essas mudanças são influenciadas por fatores externos, como alimentação, ambiente, estilo de vida, emoções, estresses e pensamentos. Então não são escravos da genética, mas o nosso meio, o que a gente alimenta, o que a gente pensa, que vai manifestar, no caso aqui vamos dizer, doenças ou coisas boas para o corpo. Pensamento e saúde. Emoções negativas geram substância como cortisol, adrenalina em excesso e prejudica a imunidade dos órgãos. Já emoções positivas, como a serotonina, endorfinas e ocitocinas, protegem o equilíbrio do corpo. As pesquisas mostram que o estresse crônico está ligado a doenças como câncer, depressão, problemas cardíacos. E Kardec já dizia que o perispírito influencia o corpo, e André Luiz explica que o pensamento cria campos energéticos que alteram as células. Então, aquilo que a gente comenta, né? Cuidado com o que a gente pensa. Se a gente está pensando muito ruim, claro que a gente vai trazer uma coisa ruim para o corpo. Ali, ó, as emoções negativas, raiva, medo e rancor. Então, sei lá, tô com muita raiva. Vou ativar esse cortisol aqui que não vai fazer muito bem para o nosso corpo. Mas a gente está nesse dia trabalhando com amor, gratidão e fé, então a gente vai trabalhar com esses outros hormônios do corpo que vai estabilizar. A epigenética já fala sobre isso. O Espiritismo ensina que a mente é a força criadora. Pensamentos e sentimentos podem gerar saúde ou doença, o que hoje é confirmado pela epigenética. Isso reforça a importância da vigilância mental, oração e o evangelho do lar, como manter vibrações positivas que fortalecem corpo e espírito. Uma outra coisa que a ciência está estudando é prece, meditação e cura espiritual. Esse aqui, eu já coloquei os links, mas eu peguei meio que geral, está rolando um estudo nos Estados Unidos, Brasil e Índia, sobre questões de orações, que pessoas que estão no hospital e recebem alguma oração, ele tem uma redução da ansiedade e da dor, melhora com o tempo de recuperação pós-cirurgia e o fortalecimento do sistema imunológico. A prece atua como fonte de esperança e resiliência. E no Espiritismo a gente tem que a prece é a força vibratória que conecta as mentes, ampliando a sintonia entre encarnados e encarnados. Aqui na verdade não deixa de ser aquilo que a gente falou na epigenética, né? Um pensamento bom. Você está lá, doente, sofrendo no hospital, alguém vem e faz uma oração. Você se conecta com você mesmo, se conecta com aquele pensamento que a pessoa está passando, você vai melhorar. E até melhorar, não momentaneamente, a melhorar com longo prazo. Aqui eles estão pesquisando sobre a meditação. Em estudo de ressonância magnética, mostra que a meditação ela vai trabalhar com controle emocional, memória e dor. A meditação ela pode reduzir a pressão arterial, como o risco de cardiovascular e sintomas de depressão e ansiedade. E no Espiritismo, a meditação é vista como um caminho de sintonia elevada, preparando o campo mental para a inspiração dos bons espíritos. E o último aqui, a cura espiritual através das mãos, então eles chamam aqui lá nos Estados Unidos de Healing Touch. A gente tem o reiki, tem os passos magnéticos.
Ele traz relaxamento profundo, aumento do bem-estar, redução da dor crônica. E muitos hospitais já oferecem as terapias complementares de imposição de mãos em pacientes oncológicos de UTI. Lembrando que o Reiki é uma prática feita pelo SUS aqui no Brasil. Eles viram que tem vantagem, tem muita gente que recebe bem essa ideia de a troca de energia, uma troca de passe, então o Reiki ela é um tratamento que é aplicado pelo SUS. E no Espiritismo, a gente tem um passe magnético, transfere energias vitais e espirituais, harmonizando o corpo e o espírito. Outra coisa que a ciência está pesquisando é sobre as questões de EQMs, visões lúcidas, lembranças de vidas passadas. A EQM é aquela experiência de quase morte, né? A pessoa sofre um acidente ou está fazendo uma cirurgia, está um momento ali no hospital em que ela dissocia do corpo e ela sempre traz uma mensagem do outro lado. Viu o túnel da luz branca, viu os parentes, viu alguém falando à volta que não é seu momento. Isso aqui é EQM. E tem uns casos muito legais em que a pessoa sai do corpo e ela vê o que o doutor está fazendo. Tem alguns casos, você pesquisa, tem um lá que ele tiraram, se não me engano, não sei se foi a chave ou o celular, e colocaram numa gaveta que não era habitual de colocar as coisas. Só que ele, lá fora do corpo, viu tudo o que estava acontecendo. Ele falou, cadê meu celular? A enfermeira procurou, e nada. Ele falou, não, tá ali na gaveta do terceiro móvel, no corredor. Eu estava lá. Como que ele viu isso? Se ele estava numa cirurgia, sedado, dormindo o tempo todo. Então aqui são as EQMs. A gente tem as pesquisas marcantes com o Raymond Mould, ele fez o livro Vida Após a Vida. O Bruce Dayson, da Virgínia, ele criou uma escala usada mundialmente para classificar EQM. E a gente tem o estudo Waldron, que ele relata percepções verificadas durante a inconsciência. E no Espiritismo a gente vai falar, confirma a sobrevivência da alma e a emancipação do espírito do corpo. As visões lúcidas no leito de morte. Muitos pacientes em cuidados paliativos relatam ver entes queridos falecidos que vêm buscá-lo. Então é aquela situação que a pessoa sabe que vai morrer. Ela até se despede das pessoas e fala, meu avô está aqui, meu tio, fulano de tal. Elas realmente estão vendo essas pessoas. E esses dois... O Christopher Kerr, ele fez um estudo, documentou essas centenas de casos de visões que as pessoas relatam esses momentos. E normalmente elas estão no momento de paz e serenidade ao morrer, porque tem alguém conhecido ao lado dela. No Espiritismo a gente tem que são visitas espirituais de acolhimento e não meras alucinações. As lembranças de vidas passadas. Tem o Ian Stevenson, que ele pesquisou mais de 2.500 casos de crianças que lembravam de suas vidas. Então, a gente vê muito vídeo também. Quem foi que deu aula sobre vidas passadas? Foi Cíntia que falou disso ou foi o Jonathan? Não lembro, mas eu lembro que teve um vídeo até que eu mandei de uma menina indiana que ela lembrava de tudo da vida passada. Mânica. Isso. O filme, Ela lembrava onde morava, com quem morava, qual que era a rua, como que era. O marido, tudo. Então, alguma coisa está acontecendo aí, né? Então o Stevenson estudou esses casos. O Tuck, ele foi o sucessor do Stevenson e ele seguiu estudando os relatos infantis de todas as crianças que lembram, né? E no Espiritismo, então isso só confirma a reencarnação como uma lei natural. E o que o Espiritismo fala sobre esse tema de ciência e religião, né? Aqui no Livro dos Espíritos, a gente tem essas perguntas. O homem pode conhecer a origem de tudo? E o Espírito da Verdade fala, não podemos conhecer. Deus não permite que o homem saiba tudo enquanto estiver nesse mundo. O porquê? Porque a gente não está tão evoluído o suficiente para poder ter todo esse conhecimento. Um dia o homem entenderá os mistérios que hoje não conhece e a resposta é sim. Mas quando se tornar mais evoluído para compreender certas coisas, ele precisa ter capacidades que ainda não tem. A ciência pode revelar esses segredos? Então, aqui, existem coisas que a gente precisa saber. Tem coisas ainda para a gente descobrir.
Não temos acesso a elas ainda, mas será que a nossa ciência pode um dia chegar a esse ponto de descobrir tudo isso? E a resposta é sim. A ciência foi dada ao homem para ajudá-lo a progredir, mas ela não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Quanto mais o homem descobre, mais deve admirar a sabedoria e o poder de Deus. No entanto, por orgulho ou por erro, muitas vezes cria teorias falsas, toma erros como verdades e rejeita verdades como erros, sendo lembrado de sua limitação. A gente vai lembrar lá na década de 90 que tinha o esquema de clonagem, até clonaram a ovelha Dolly lá. Depois a gente nunca mais viu nada sobre isso, né? Que ponto será que a gente chegou nisso aqui, ó, no orgulho, para nunca mais acontecer um experimento desse? Morreu. E aqui o Kardec ainda vai falar sobre a questão da fé raciocinada, que a verdadeira fé é aquela que anda de mãos dadas com a razão e a ciência. A verdadeira fé é raciocinada, baseada em fatos e lógicas, não apenas aceitar sem pensar. A fé cega pode levar ao fanatismo e à dúvida. Cada pessoa desenvolve a fé conforme seu progresso espiritual, buscando compreender. Somente a fé que resiste à razão é inabalável. Então aqui ele fala assim, eu chego e passo todas as informações para vocês. E vocês vão para casa, acreditam piamente, não questionam, não... Isso é uma fé cega. A gente tem que questionar, não adianta, que senão gera o fanatismo. Ah, Alessandro chegou, falou isso, então é isso. De repente eu passei uma informação errada aqui. E aí? Então a gente tem que estar bem nessa fé raciocinada. A gente não pode acreditar em tudo que é dito, a gente tem que estudar, tem que ir atrás, tem que procurar. Agora é com vocês. Trouxe 3 perguntas para ver a opinião de vocês. A primeira, a ciência pode provar Deus? Quem acha que sim, quem acha que não? Acho que sim. E por que você acha que sim? Através do estudo, né, da evolução, vai chegar um dia que eu acredito que vai explicar Deus, né? Alguém Provar. acredita que não? Eu acho que sim. Eu acho que nós estamos nos encaminhando para isso. Para isso, inclusive. né? Então, atualmente, cientificamente, a gente não consegue provar Deus. Atualmente não. Não tem como a gente provar Deus. A ciência ela trabalha com observação, experimentação e comprovação. A gente não tem um Deus que a gente apalpa, pega, olha, observa. Então a gente não tem como fazer esse experimento. Tanto que eu até trouxe aqui, ó, que é um método científico. Em 1800, se não me engano, a gente acreditava-se que a vida surgia do nada. Então estava lá, criava uma mosca. Pá, surgia. Só que daí teve alguém que foi, não, deixa eu pesquisar, deixa eu entender isso, de onde que está surgindo essa vida? Daí ele foi, pegou um bife, que sabia que dava a mosca, colocou um bife com a tampa aberta, outra com a tampa fechada, e o pote da tampa fechada não criou vida. Então a gente chegou para a conclusão que a vida não é espontânea. E foi através disso que foi criado o método científico, onde vocês têm um objetivo, uma ideia, uma coisa para acontecer e você vai estudar isso. Só que aqui a gente é na prática, é aqui na matéria, né? Então por isso que a gente não consegue estudar, chegar no ponto de dizer que Deus existe, porque Deus não é fisicamente, né? Deus, como princípio criador infinito, está fora do campo experimental direto da ciência. Muitos cientistas afirmam que a ciência pode investigar as leis da natureza, mas não provar ou negar Deus. Muitos físicos, biológicos, médicos modernos dizem que a ciência revela uma ordem e uma inteligência superior no universo, que aponta para Deus, mesmo que não defina. Você vai encontrar muitos físicos que falam, até mesmo do Big Bang. O Big Bang, explodiu o universo, mas de onde que veio? A gente não tem esse conhecimento. Então, não conseguimos provar o que é Deus, mas porque não é fisicamente, mas a gente pode sentir, pode ver, ou chegar num ponto que não tem mais explicação. Então, existe alguma fonte criadora para isso. A ciência não prova Deus como um objeto de laboratório, mas ela abre caminhos mostrando que o universo não é fruto do acaso. A fé e a religião se completam, cada um com seu campo de atuação. A outra pergunta. A fé pode caminhar sem razão? Até pode, mas está indo para caminho errado. Está estagnado, né? É.
Acabou de falar que a fé tem que ser raciocinada. Eu não digo nem estagnada. É mais da loucura mesmo, é o fanatismo, Não, né? tem Que nem fanatismo, mas tem Kardec pessoas que não falou, são né? fanáticas, mas mesmo assim elas Sim, têm uma fé cega, assim, Sim, quer dizer, sim. né? Elas não saem daquilo. A definição da fé cega, baseada apenas em dogmas ou tradições sem questionamento. A fé raciocinada, fundamento em lógica, observação e análise, não teme confronto com a ciência. A fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A fé inabalável é aquela que fala, a ciência não pode provar Deus, mas também você não sente culpa, ódio, raiva por essa situação. Você vai questionar, realmente podemos provar ou não? Tem algumas perguntas, né? A fé sem razão pode levar ao fanatismo? A razão sem fé pode gerar um vazio existencial? Pode. Como equilibrar coração e mente no caminho espiritual? Daí isso aí fica com vocês, fica uma pergunta no ar aí para como equilibrar essas situações. Estudando. Não sei se já ouviram falar dessa história do cara da enchente, onde um homem estava preso no telhado da casa durante uma enchente, e ele começa a orar para Deus: Deus, me salva, me salva. E fervorosamente, Deus vai me salvar. Daí passou o vizinho, que tinha um barco e ofereceu ajuda. Daí o homem falou: não, Deus vai me salvar. Daí continuou lá orando: Deus me salva, me salva. Chegou um helicóptero que veio resgatá-lo. E ele novamente recusou: não, Deus vai me salvar. A água subiu, o homem morreu, chegou no céu. Lá perguntou a Deus: Senhor, por que não me salvou? Daí Deus respondeu: eu mandei um barco, eu mandei um helicóptero, e por que você não entrou? Então isso aqui é a fé cega. A gente espera aquela resposta de algum lugar, nunca vem, então tem que realmente ter um raciocínio. Ele poderia ter muito bem entrado lá no barco do vizinho, estava vivo, continuava adorando Deus, continuava fazendo dele. É que eu trouxe 2 casos sobre essa questão da fé que cega. Foi a seita do Jim Jones, em Jonestown, em 1978, que ele prometia igualdade, cura e salvação. Os seguidores depositavam confiança total no líder, sem questionar seus métodos e intenções. Em novembro de 78, 900 pessoas morreram após ingerirem veneno num dos maiores suicídios coletivos da história. A lição: a fé sem razão pode levar à manipulação, ao fanatismo e à perda do livre-arbítrio. É aquilo que eu falei, eles não questionavam, né? O líder falou isso, é isso. Como eu falei, eu estou falando essas coisas. Vocês levam para si como uma verdade, sem questionar, já começa a entrar com... E o líder tomou o veneno? Matou Todo mundo morreu. esse aqui foi todo mundo. Todo mundo. E o outro maior caso também que teve foi em 2000 na Uganda, liderada por Joseph Kelbeteri. Ele pregava a volta da pureza dos 10 mandamentos e anunciava o fim do mundo em 2000. Os fiéis eram incentivados a vender bens e viver isolados em obediência absoluta aos líderes. Quando a profecia do mundo não se cumpriu, os líderes organizaram um massacre e suicídio coletivo. Cerca de 780 pessoas morreram. Muito trancado dentro da sede da seita incendiada. A lição: o fanatismo religioso, baseado na manipulação e na ausência de questionamento, pode gerar tragédias humanas e espirituais. Aqui é a cena depois que eles abriram a sede. Eles chamaram todo mundo para a igreja, tacaram fogo, fecharam as coisas. Se a gente não morreu no apocalipse, a gente morre desse jeito. Eu peguei esses 2 casos, porque são 2 casos chocantes, e a quantidade de pessoas, né, que não pararam para pensar: não, será que isso é certo? Será que isso não é certo? Será que a gente pode seguir isso firme mesmo? A última pergunta: onde você vê a ciência confirmando ensinamentos espirituais hoje? Eu trouxe um monte de caso. Na parapsicologia, chegando perto, Meditação, como foi feita, O reiki. Inclusive, essa semana que passou, até teve um evento da Prefeitura de Curitiba sobre saúde mental, onde teve aplicação de reiki. Até uma amiga minha participou. Então, e realmente
estão abrindo bastante espaço para isso, né? Dando importância mesmo, né? A ciência e a fé, cada vez mais, né? Foi bem interessante, caminhando juntos para cura, para melhorar, né? Mas alguém viu alguma notícia? Quer dizer, a EQM, né? Isso confirma o ensinamento, Eu né? coloquei 2 notícias aqui que ninguém falou. A notícia. Médios têm alteração genética e mostra estudo de coordenação pela USP. Descobriram que geneticamente a mediunidade pode fisicamente ter alguma coisa. Então a ciência olhou para isso, vamos ver o que esses médios loucos aí estão falando, estão recebendo espírito, recebendo mensagem, vamos estudar um pouco deles. Então é um estudo brasileiro e eles descobriram que realmente tem alguma variação. E a segunda é a ciência e espiritualidade. Pesquisa avalia o impacto da mediunidade na saúde mental. Fizeram outro estudo com outros médios e descobriram que existe um aumento hormonal, especialmente da dopamina, durante as experiências mediúnicas. Então a mediunidade é uma coisa boa para quem trabalha mediunicamente, porque você tem, lembra que era a oxitocina, dopamina e o outro, são aqueles hormônios bons para o corpo. Então são as duas últimas matérias que eu encontrei sobre ciência e espiritualidade. Eu vi que eles fizeram um estudo também com Chico Xavier. Eles fizeram uma ressonância, eu acho, no cérebro dele para ver quando ele estava, o que ativava, como que era, que funcionava. Então, casos temos. Então, não tem como expelir a ciência do espiritismo. E nem o espiritismo da ciência, porque eles têm que andar junto. Para finalizar aí, eu trouxe essa... Questione tudo. Será que sabemos mesmo o que pensamos saber? A dúvida é o primeiro passo para o conhecimento. Aceitar sem questionar é abrir mão do raciocínio. Toda certeza começa com uma pergunta. Aqui a gente tem a figurinha ali, né? É melhor encarar o breu da dúvida do que se encantar com o brilho de uma ilusão. Aquele pessoal lá que morreu nas religiões loucas lá. Estava ali, ó. Acreditaram numa ilusão, não questionaram, morreram que nem uma mariposa vê a luz. Então questione, pesquise, procurem saber. Não considere que a ciência, não vou ver nada disso aqui, não. Pesquisa, vocês viram. A gente falou aí de QM, do reiki, dos estudos genéticos de médium. Então tem as coisas acontecendo. Não vamos tapar a mente, não. É só religião. Ou só espiritismo. Vamos procurar outras coisas também. Na dúvida, procura casa espírita, né? Pergunta palestrante. Até o documentário fizeram uma equipe inglesa e suecos, cientistas, né, físicos, biólogos, ficaram lá 2 meses, 3 meses lá no Tibete, examinando os monges que moram lá no mosteiro. E eles fazem técnicas de controle mental, né, de meditação. E a lenda dizia que eles podiam dormir fora da neve, sem cobertor, só com aquela roupa, a frios abaixo de 30 graus, né, abaixo de zero. E eles foram ver se é verdade. Aí mediram, botaram uma medição e eles quase congelaram dentro de uma barraca, um aquecimento a gás ali, eles observando os monges. Aí eles viram que uma técnica respiratória, que eles fazem desde criança, aumenta o calor do corpo ou esfria, conforme aumenta a vontade mental deles. Tão forte, você vê o potencial que o ser humano tem. Mas isso precisa de muito treinamento, né? Disciplina, né? Desde criança, né? E o corpo, eles comprovaram que o corpo nem queimou do frio, nada. Tem uns monges também lá que nem morrem, né? Ele entra num sono e... Tem uns que se enterram, ficam lá semanas. Se A morte enterram. é Tem tipo um uma morte... caso lá, um desse aí, que eles acharam que o mestre estava morte morto. suspensa. E Né? ele estava respirando Isso. tão devagarzinho que achavam que... Tem um caso que ele foi enterrado vivo. Tem até uma estátua, tem um osso dentro, porque ele morreu. Mas não tinha, era só essa técnica de respiração, que ele estava mais... O corpo estava bem calmo, né? Algumas coisas que a ciência ainda não consegue provar. A origem da consciência. Como a consciência surge no cérebro?
Ou será que ela depende da matéria? Será que a consciência está vagando por aí ou ela precisa desse corpo físico? A gente não tem como pegar a consciência para poder estudar cientificamente. Mas ela precisa do cérebro, né? Será? Nesse plano, né? É. A vida após a morte. A gente falou da EQM, mas é que uma coisa que a ciência não consegue evidenciar ainda, ela não consegue explicar plenamente. Porque a gente sabe que, será que realmente a pessoa foi para um outro mundo, para um outro estado? Será que não foi só loucura do cérebro? Isso aqui a gente ainda não consegue no papel colocar, não, isso é realmente, a pessoa foi lá do outro lado e viu um céu, um inferno, alguma coisa. A origem do Big Bang. O Big Bang descreve o como surgiu o nosso universo, mas não o que havia antes. O porquê existe algo em vez do nada. Então, uma pergunta fica... É outra coisa, não é palpável, né? Como que a gente vai saber o que tinha antes? Lembra lá que o Kardec perguntou, é possível a gente saber tudo? Um dia, mas nesse momento fica aí a questão. O sentido da vida. A ciência descreve processos, mas não responde para que existimos. Destinos e coincidências, intuições, premonições e sincronicidades são acaso ou algo além? A força do pensamento. Até onde nossos pensamentos e emoções influenciam o corpo e a realidade externa? A gente falou da epigenética, que começa a mostrar esse indício, mas ainda não é uma coisa conclusiva cientificamente. E multiversos e outras dimensões. A teoria das cordas e hipóteses do universo ainda não tem comprovação. Se existirem, seriam então as muitas moradas? Ele tem o desenho do Einstein, está lá com uma exclamação. Não, vamos fazer uma pergunta disso aqui. E é essa imagem que eu quero que vocês fiquem. Vamos questionar. Essas matérias que eu fui ler. Procurei bastante, daí tinha coisa assim, tal, um fulano lá não sei onde falou isso. Daí eu ia procurar, cadê o fulano? O fulano não existia. Foi até difícil achar realmente uns estudos que confirmassem essas questões. Então é isso. Vamos questionar, vamos se perguntar, vamos realmente procurar se essas informações são reais ou não. A ciência busca explicar o como e o espiritismo, além do como, busca o porquê. Ciência e espiritismo não são opostos, mas complementares. Enquanto a ciência investiga as leis físicas do universo, o espiritismo amplia o horizonte para incluir as leis morais e espirituais. Allan Kardec já previa que a fé deveria ser racional, capaz de acompanhar os avanços científicos. Hoje, pesquisas sobre consciência, cura espiritual, experiência de quase morte e física moderna reforçam que a matéria não é a única realidade. O futuro aponta para uma integração cada vez maior entre razão e espiritualidade. Aqui estão os links do material que eu peguei, os livros e a indicação de estudos dessa vez. Esse aqui, o Espiritismo perante a Ciência, que depois eu mando o PDF. E aqui 3 filmes: Contato, Quem Somos Nós e O Cosmo, do Carl Sagan. Contato é um filme que vai falar sobre religião, fé, essa fé cega, vai falar sobre alienígenas. É bem loucão assim o filme. Ele é escrito pelo Carl Sagan e ele mostra bem isso que a gente falou. Será que a religião precisa estar contra a ciência? E no filme a mulher passa por um momento que ela não consegue explicar, mas cientificamente ela viu a coisa acontecer. Então é um filme bem legal assim para pensar realmente até que ponto é religião, até que ponto que é fé, até que ponto é ciência, ou onde elas que se misturam. O Quem Somos Nós vai falar um pouco assim sobre nós como a ciência, então vai falar sobre ondas, vai falar dos multiversos, teoria das cordas. E o Cosmo, o Carl Sagan explica um pouco sobre o nosso universo. Depois eu mando o link para vocês lá no grupo. E é isso que a gente tem para hoje. Ciência. Perguntas? Joana está ali querendo questionar alguma coisa? Só completando o livro dos espíritos ali, só completando o raciocínio teu, eu